Sigmund Freud. Psicologia dos sonhos. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 7. A função dos sonhos. Como sabemos que o consciente está suspenso durante a noite pelo desejo de dormir, podemos proceder a uma investigação inteligente do processo do sonho. Mas vamos primeiro resumir o conhecimento deste processo já adquirido. Mostramos que a atividade de vigília deixa vestígios do dia, dos quais a soma de energia não pode ser inteiramente removida, ou a atividade desperta revive durante o dia um dos desejos inconscientes, ou ambas as condições ocorrem simultaneamente. Já descobrimos as muitas variações que podem ocorrer. O desejo inconsciente já se dirigiu aos remanescentes diurnos, seja durante o dia ou pelo menos com o início do sono, e efetuou uma transferência para ele. Isso produz um desejo transferido para o material recente, ou então, o desejo recente suprimido volta à vida por meio de um reforço do inconsciente. Esse desejo agora se esforça para chegar à consciência no caminho normal dos processos mentais por meio do consciente, ao qual, de fato, pertence por meio de um de seus elementos constituintes. É confrontado, porém, pela censura, que ainda está ativa, e a influência da qual agora sucumbe. Ele agora assume a distorção para a qual o caminho já foi pavimentado por sua transferência para o material recente. Até agora, está no caminho de se tornar algo semelhante a uma obsessão, delírio ou algo semelhante, isto é, um pensamento reforçado por uma transferência e distorcido na expressão pelo sensor. Mas seu progresso posterior, agora é verificado através do estado adormecido do consciente. Esse sistema aparentemente se protegeu contra invasões, diminuindo sua excitação. O processo do sonho, portanto, segue o curso regressivo, que acaba de ser aberto pela peculiaridade do estado de sono, e, portanto, segue a atração exercida sobre ele pelos grupos de memória, que existem em parte apenas como energia visual, ainda não traduzida em termos dos sistemas posteriores. A caminho da regressão, o sonho assume a forma de dramatização. O assunto da compressão será discutido mais tarde. O processo do sonho agora encerrou a segunda parte de seu curso repetidamente impedido. Parte gravita do advento do sensor de volta às percepções. Mas quando o processo do sonho se torna um conteúdo de percepção, ele, por assim dizer, escapou ao obstáculo colocado no consciente, pelo sensor e pelo estado adormecido. Consegue chamar a atenção para si mesmo, e ser notado pela consciência. Pois a consciência, que significa para nós um órgão sensorial para a recepção de qualidades psíquicas, pode receber estímulos de duas fontes. A primeira fonte é da periferia de todo o aparelho do sistema de percepção, e a segunda fonte é dos estímulos de prazer e dor, que constituem a única qualidade psíquica produzida na transformação da energia no aparelho. Todos os outros processos no sistema, mesmo aqueles no consciente, são desprovidos de qualquer qualidade psíquica e, portanto, não são objetos de consciência, na medida em que não fornecem prazer ou dor para a percepção. Devemos supor que essas liberações de prazer e dor regulam automaticamente a saída dos processos de ocupação. Mas, para tornar possíveis funções mais delicadas, mais tarde foi considerado necessário tornar o curso das apresentações mais independentes das manifestações de dor. Para isso, o sistema precisava de algumas qualidades próprias que pudessem atrair a consciência, e muito provavelmente as recebeu por meio da conexão dos processos conscientes com o sistema de memória dos signos da fala, que não é desprovido de qualidades. Por meio das qualidades deste sistema, a consciência, que até então era um órgão sensorial apenas para as percepções, agora se torna também um órgão sensorial para uma parte de nossos processos mentais. Assim, temos agora, por assim dizer, duas superfícies sensoriais, uma direcionada às percepções e a outra aos processos mentais conscientes. Devo supor que a superfície sensorial da consciência dedicada ao consciente é tornado menos excitável pelo sono do que o direcionado aos sistemas. A renúncia ao interesse pelos processos mentais noturnos é de fato proposital. Nada deve perturbar a mente, o consciente quer dormir. Mas, uma vez que o sonho se torna uma percepção, ele é capaz de excitar a consciência por meio das qualidades assim adquiridas. O estímulo sensorial realiza o que realmente foi destinado, ou seja, direciona uma parte da energia à disposição do consciente.
Devemos, portanto, admitir que o sonho invariavelmente nos desperta, ou seja, coloca em atividade uma parte da força adormecida do consciente. Essa força comunica ao sonho aquela influência, que designamos como elaboração secundária, por uma questão de conexão e compreensibilidade. Isso significa que o sonho é tratado por ele como qualquer outro conteúdo de percepção. Está sujeito às mesmas ideias de expectativa, pelo menos até onde o material admite. No que diz respeito à direção nesta terceira parte do sonho, pode-se dizer que aqui novamente o movimento é progressivo. Para evitar mal-entendidos, não será impróprio dizer algumas palavras sobre as peculiaridades temporais desses processos oníricos. Em uma discussão muito interessante, aparentemente sugerida pelo enigmático Sonho Guilhotinado de Maury, Goblet tenta demonstrar que o sonho não requer outro tempo além do período de transição entre o sono e o despertar. O despertar requer tempo, pois o sonho ocorre durante esse período. A pessoa tende a acreditar que a imagem final do sonho é tão forte que força o sonhador a despertar, mas, na verdade, esse quadro é forte apenas porque o sonhador já está muito perto de despertar quando ele aparece. Já foi enfatizado por Douglas que Goblet foi forçado a repudiar muitos fatos para generalizar sua teoria. Existem, além disso, sonhos dos quais não despertamos, como por exemplo, alguns sonhos em que sonhamos que sonhamos. Com base em nosso conhecimento do trabalho do sonho, não podemos de forma alguma admitir que ele se estenda apenas ao longo do período do despertar. Ao contrário, devemos considerar provável que a primeira parte da elaboração do sonho comece durante o dia, quando ainda estamos sob o domínio do consciente. A segunda fase do trabalho do sonho, isto é, a modificação através da censura, a atração pelas cenas inconscientes e a penetração da percepção, devem continuar durante toda a noite. E provavelmente sempre temos razão quando afirmamos que nos sentimos como se tivéssemos sonhado a noite toda, embora não possamos dizer o que. Não creio, entretanto, ser necessário supor que, até o momento de se tornar consciente, os processos do sonho realmente sigam a sequência temporal que descrevemos, isto é, que há primeiro o desejo onírico transferido, depois a distorção do sensor, e consequentemente, a mudança de direção para a regressão, e assim por diante. Fomos forçados a formar tal sucessão por causa de descrição. Na realidade, porém, é muito mais uma questão de tentar simultaneamente este caminho e aquele, e de emoções flutuando de um lado para o outro, até que finalmente, devido à distribuição mais conveniente, um agrupamento particular é assegurado e permanece. A partir de certas experiências pessoais, estou inclinado a acreditar que o trabalho dos sonhos frequentemente requer mais de um dia e uma noite para produzir seu resultado. Se isso for verdade, a arte extraordinária que se manifesta na construção do sonho perde todas as suas maravilhas. Em minha opinião, mesmo a consideração da compreensibilidade como uma ocorrência de percepção pode ter efeito antes que o sonho atraia a consciência para si. Com certeza, a partir de agora o processo é acelerado, pois o sonho é doravante submetido ao mesmo tratamento que qualquer outra percepção. É como fogos de artifício, que requerem horas de preparação e apenas um momento para acender. Através do trabalho do sonho, o processo do sonho agora ganha uma intensidade suficiente para atrair a consciência para si, e despertar o consciente, que é totalmente independente do tempo ou profundidade do sono, ou, sendo sua intensidade insuficiente, deve esperar até encontrar a atenção, que é colocada em movimento imediatamente antes de despertar. A maioria dos sonhos parece operar com intensidades psíquicas relativamente leves, pois aguardam o despertar. Isso, no entanto, explica o fato de que regularmente percebemos algo sonhado ao ser subitamente despertado de um sono profundo. Aqui, assim como no despertar espontâneo, o primeiro olhar atinge o conteúdo da percepção criado pela elaboração do sonho, enquanto o seguinte atinge aquele produzido de fora. Mas de maior interesse teórico, são aqueles sonhos que são capazes de nos acordar no meio do sono. Devemos ter em mente a conveniência em outro lugar universalmente demonstrada, e nos perguntar por que o sonho ou o desejo inconsciente tem o poder de perturbar o sono. Isso provavelmente se deve a certas relações de energia das quais não temos percepção. Se tivéssemos essa percepção, provavelmente descobriríamos que a liberdade dada ao sonho e o gasto de uma certa quantidade de atenção distanciada representam para o sonho uma economia de energia, tendo em vista o fato de que o inconsciente deve ser controlado à noite, assim como durante o dia. Sabemos por experiência que o sonho, mesmo que interrompa o sono repetidamente durante a mesma noite, ainda permanece compatível com o sono. Acordamos por um instante e imediatamente retomamos nosso sono.
É como afastar uma mosca durante o sono. Nós acordamos ad hoc, e quando retomamos nosso sono, removemos o distúrbio. Conforme demonstrado por exemplos familiares do sono de amas de leite, a satisfação do desejo de dormir é bastante compatível com a retenção de uma certa quantidade de atenção em uma determinada direção. Mas devemos aqui tomar conhecimento de uma objeção que se baseia em um melhor conhecimento dos processos inconscientes. Embora nós mesmos tenhamos descrito os desejos inconscientes como sempre ativos, afirmamos, no entanto, que eles não são suficientemente fortes durante o dia para se tornarem perceptíveis. Mas quando dormimos, e o desejo inconsciente mostrou o seu poder de formar um sonho e, com ele, de despertar o consciente, porque, então, esse poder se esgota depois que o sonho foi tomado conhecimento. Não pareceria mais provável que o sonho se renovasse continuamente, como a mosca incômoda que, expulsa, tem prazer em voltar sempre? O que justifica nossa afirmação de que o sonho remove os distúrbios do sono. É bem verdade que os desejos inconscientes sempre permanecem ativos. Eles representam caminhos que são transitáveis sempre que uma soma de excitação faz uso deles. Além disso, uma peculiaridade notável dos processos inconscientes é o fato de permanecerem indestrutíveis. Nada pode terminar no inconsciente, nada pode cessar ou ser esquecido. Essa impressão é mais fortemente adquirida no estudo das neuroses, especialmente da histeria. O fluxo de pensamento inconsciente que leva à descarga, por meio de um ataque, torna-se passável novamente assim que ocorre o acúmulo de uma quantidade suficiente de excitação. A mortificação provocada há 30 anos, depois de ter acesso à fonte afetiva inconsciente, opera durante todos esses 30 anos como uma recente. Sempre que sua memória é tocada, ele é revivido e mostra-se suprido com a excitação descarregada em um ataque motor. É justamente aqui que começa o ofício da psicoterapia, sendo sua tarefa provocar ajustamento e esquecimento dos processos inconscientes. Na verdade, o esmaecimento das memórias e o enfraquecimento dos afetos, que estamos aptos a considerar como evidentes, e explicar como uma influência primária do tempo no psíquico. Memórias são na realidade mudanças secundárias provocadas por um trabalho árduo. É o consciente que realiza esse trabalho, e o único caminho a ser seguido pela psicoterapia é subjugar o inconsciente ao domínio do consciente. Existem, portanto, duas saídas para o processo emocional inconsciente individual. Ou é deixada por sua própria conta, caso em que finalmente rompe em algum lugar e assegura, pela primeira vez, uma descarga para sua excitação na motilidade. Ou então, sucumbe à influência do pré-consciente, e sua excitação fica confinada por meio dessa influência, em vez de ser descarregada. É o último processo que ocorre no sonho. Por ser dirigida pela excitação consciente, a energia do consciente, que confronta o sonho quando transformado em percepção, restringe a excitação inconsciente do sonho e a torna inofensiva como fator perturbador. Quando o sonhador acorda por um momento, ele realmente afugentou a mosca que ameaçava perturbar seu sono. Podemos agora entender que é realmente mais conveniente e econômico dar pleno domínio ao desejo inconsciente e abrir seu caminho para a regressão para que possa formar um sonho, e então restringir e ajustar esse sonho por meio de um pequeno dispêndio de trabalho consciente, do que para conter o inconsciente durante todo o período de sono. Deveríamos, de fato, esperar que o sonho, mesmo que não fosse originalmente um processo conveniente, tivesse adquirido alguma função no jogo de forças da vida psíquica. Agora vemos o que é essa função. O sonho assumiu a responsabilidade de trazer a excitação libertada do inconsciente de volta ao domínio do consciente. Assim, proporciona alívio para a empolgação do inconsciente e atua como uma válvula de segurança para o último. Ao mesmo tempo, assegura o sono do consciente, com um leve gasto do estado de vigília. Como as outras formações psíquicas de seu grupo, o sonho se oferece como um compromisso servindo simultaneamente a ambos os sistemas, atendendo a ambos os desejos na medida em que são compatíveis um com o outro. Uma olhada na teoria da eliminação de Robert mostrará que devemos concordar com este autor em seu ponto principal, isto é, na determinação da função do sonho, embora divergemos dele em nossas hipóteses e em nosso tratamento do processo do sonho. A qualificação acima, isto é, na medida em que os dois desejos são compatíveis um com o outro, contém uma sugestão de que pode haver casos em que a função do sonho sofre naufrágio. O processo do sonho é em primeira instância admitido como uma realização de desejo do inconsciente, mas se esta tentativa de realização de desejo perturba o consciente, a tal ponto que este não pode mais manter seu descanso, o sonho então quebra o acordo e falha para realizar a segunda parte de sua tarefa.
é então imediatamente interrompido e substituído por uma vigília completa. Aqui, também, não é realmente culpa do sonho, se o guardião do sono é compelido a aparecer como o perturbador do sono, nem deve isso nos levar a ter dúvidas quanto à sua eficácia. Este não é o único caso no organismo em que um arranjo de outra forma eficaz se torna ineficaz e perturbador, assim que algum elemento é alterado nas condições de sua origem. A perturbação então serve pelo menos ao novo propósito de anunciar a mudança e pôr em jogo contra ela os meios de ajuste do organismo. A este respeito, naturalmente tenho em mente o caso do sonho de ansiedade. Tentarei uma explicação para esse tipo de sonho, pelo menos oferecendo algumas sugestões. E pondo em jogo contra ela os meios de ajuste do organismo. O fato de um processo psíquico que desenvolve ansiedade ainda ser uma realização de desejo, há muito deixou de nos impressionar como uma contradição. Podemos explicar essa ocorrência pelo fato de que o desejo pertence ao sistema inconsciente, enquanto pelo sistema consciente, esse desejo foi rejeitado e suprimido. A sujeição do inconsciente pelo consciente não está completo, nem mesmo em perfeita saúde psíquica. A quantidade dessa supressão mostra o grau de nossa normalidade psíquica. Os sintomas neuróticos mostram que existe um conflito entre os dois sistemas. Os sintomas são o resultado de um acordo desse conflito, e eles o encerraram temporariamente. Por um lado, eles pagam ao inconsciente uma saída para a descarga de sua excitação, e servem como um porto de saída, enquanto, por outro lado, eles dão ao consciente a capacidade de dominar o inconsciente até certo ponto. Por exemplo, o significado de qualquer fobia histérica ou de uma agorafobia. Suponha que um neurótico seja incapaz de atravessar a rua sozinho, o que, com razão, chamaríamos de sintoma. Tentamos remover esse sintoma induzindo a ação ao qual o sistema se considera incapaz. O resultado será um ataque de ansiedade, assim como um ataque de ansiedade na rua costuma ser a causa do estabelecimento de uma agorafobia. Aprendemos assim que o sintoma se constituiu para nos precaver contra a eclosão da angústia. A fobia é lançada antes da ansiedade, como uma fortaleza na fronteira. A menos que entremos no papel desempenhado pelos afetos nesses processos, o que só pode ser feito aqui de maneira imperfeita, não podemos continuar nossa discussão. Avancemos, portanto, a proposição de que a razão pela qual a supressão do inconsciente se torna absolutamente necessária é porque, se a descarga da apresentação fosse deixada por si mesma, ela desenvolveria algo no inconsciente que originalmente carregava o caráter de prazer, mas que, desde o aparecimento da repressão, carrega o caráter de dor. O objetivo, bem como o resultado da supressão, é impedir o desenvolvimento dessa dor. A supressão estende-se à ideação inconsciente, pois a liberação da dor pode emanar da ideação. Aqui é lançada a base para uma suposição muito definida a respeito da natureza do desenvolvimento afetivo. É considerada uma atividade motora ou secundária, cuja chave para a inervação está localizada nas apresentações do inconsciente através do domínio do consciente. Essas apresentações tornam-se, por assim dizer, sufocadas e inibidas com a saída dos impulsos, que desenvolvem emoções. O perigo se deve ao fato do consciente cessar de ocupar a fonte de energia, portanto consiste no fato de que as excitações inconscientes liberam tal afeto que, em consequência do recalque anterior, só pode ser percebido como dor ou ansiedade. Esse perigo é liberado por meio de todo o domínio do processo do sonho. As determinações para sua realização consistem no fato de que ocorreram repressões e de que os desejos emocionais reprimidos se tornem suficientemente fortes. Eles, portanto, permanecem inteiramente fora do reino psicológico da estrutura do sonho. Não fosse pelo fato de nosso sujeito estar conectado por apenas um fator, a saber, a libertação do inconsciente. Durante o sono, com o tema do desenvolvimento da ansiedade, eu poderia dispensar a discussão do sonho de ansiedade, assim, evitar todas as obscuridades relacionadas com ele. Como já repeti várias vezes, a teoria da ansiedade pertence à psicologia das neuroses. Eu diria que a ansiedade no sonho é um problema de ansiedade, e não um problema de sonho. Não temos mais nada a ver com isso depois de uma vez demonstrado o seu ponto de contato com o sujeito do processo do sonho. Só me resta uma coisa para fazer. Como afirmei que a ansiedade neurótica se origina de fontes sexuais, posso submeter os sonhos de ansiedade à análise a fim de demonstrar o material sexual em seus pensamentos oníricos. Por boas razões, abstenho-me de citar aqui qualquer um dos numerosos exemplos colocados à minha disposição por pacientes neuróticos, mas prefiro dar sonhos de ansiedade a pessoas jovens.
Pessoalmente, não tenho sonhos reais de ansiedade há décadas, mas lembro-me de um de meu 7º ou 8º ano que submeti à interpretação cerca de 30 anos depois. O sonho foi muito vívido e me mostrou minha amada mãe, com um semblante adormecido, peculiarmente calmo, carregada para o quarto e deitada na cama por 2 ou 3 pessoas com bicos de pássaros. Acordei chorando e gritando, assim acordei meus pais. As figuras muito altas com bicos, eu tinha tirado das ilustrações da Bíblia de Philipson. Eu acredito que eles tentaram representar divindades com cabeças de gaviões, proveniente de uma tumba egípcia. A análise também introduziu a reminiscência de um menino travesso do zelador, que costumava brincar conosco. Eu acrescentaria que seu nome era Philip. Acho que ouvi pela primeira vez desse menino a palavra vulgar, que significa relação sexual, que é substituída entre os educados pela palavra latina coito, mas a qual o sonho faz alusão, distinta pela seleção das cabeças dos pássaros. Devo ter suspeitado do significado sexual da palavra pela expressão facial de meu professor experiente. Minha mãe e as feições do sonho foram copiadas do semblante de meu avô, que eu vi alguns dias antes de sua morte, roncando em estado de coma. A interpretação da elaboração secundária no sonho deve, portanto, ter sido que minha mãe estava morrendo. O relevo da tumba também concorda com isso. Nessa ansiedade, acordei e não consegui me acalmar antes de acordar meus pais. Lembro-me de que repentinamente me acalmei ao ficar cara a cara com minha mãe, como se precisasse da certeza de que ela não estava morta. Mas essa interpretação secundária do sonho foi efetuada apenas sob a influência da ansiedade desenvolvida. Não tive medo porque sonhei que minha mãe estava morrendo, mas interpretei o sonho dessa maneira na elaboração consciente, porque já estava sob o domínio da ansiedade. Este último, entretanto, poderia ser rastreado por meio da repressão a um desejo obscuro, obviamente sexual, que encontrara sua expressão satisfatória no conteúdo visual do sonho. Um homem de 27 anos, que esteve gravemente doente durante um ano, teve muitos sonhos terríveis entre as idades de 11 e 13. Ele pensou que um homem com um machado estava correndo atrás dele. Ele queria correr, mas sentia-se paralisado, e não conseguia se mover do local. Isso pode ser considerado um bom exemplo de um sonho de ansiedade muito comum, e aparentemente indiferente sexualmente. Na análise, o sonhador pensou pela primeira vez em uma história contada por seu tio, que cronologicamente era posterior ao sonho, isto é, que ele foi atacado à noite por um indivíduo de aparência suspeita. Essa ocorrência o levou a acreditar que ele próprio já devia ter ouvido falar de um episódio semelhante na época do sonho. Em conexão com o machado, ele lembrou que durante aquele período de sua vida, ele uma vez machucou a mão com um machado enquanto cortava a lenha. Isso imediatamente levou a suas relações com seu irmão mais novo, a quem ele costumava maltratar e derrubar. Em particular, ele se lembrou de uma ocasião em que bateu na cabeça de seu irmão com a bota até sangrar, quando sua mãe comentou que temia que algum dia ele o matasse. Enquanto ele parecia estar pensando no assunto da violência, uma reminiscência de seu 9º ano de repente lhe ocorreu. Seus pais voltaram tarde e foram para a cama, enquanto ele fingia dormir. Ele logo ouviu a respiração ofegante e outros ruídos que lhe pareceram estranhos, e também conseguiu distinguir a posição dos pais na cama. Suas associações posteriores mostraram que ele havia estabelecido uma analogia entre essa relação entre seus pais e sua própria relação com o irmão mais novo. Ele incluiu que o que ocorreu entre seus pais parece estranho às crianças que o observam e desperta medo nelas. Expliquei esse medo pelo fato de que a excitação sexual não é dominada por sua compreensão e provavelmente também é inaceitável porque seus pais estão envolvidos. Para o filho, essa excitação se converte em medo. Em um período ainda anterior da vida, a emoção sexual dirigida ao genitor do sexo oposto não encontra repressão, mas encontra livre expressão. Para os terrores noturnos com alucinações, chamados de pavores nocturnos, frequentemente encontrados em crianças, eu daria sem hesitação a mesma explicação. Aqui, também, certamente estamos lidando com as sensações sexuais incompreensíveis e rejeitadas, que, se notadas, provavelmente apresentariam uma periodicidade temporal para uma intensificação sexual da libido, podendo tanto ser produzida acidentalmente por meio de impressões emocionais, quanto por meio de processos espontâneos e graduais do desenvolvimento.